O cheiro de urina e comida podre subia do asfalto quente como vapor invisível, misturando-se ao ronco constante dos carros que passavam sem parar. Na Rua das Palmeiras, o movimento nunca cessava. Pessoas apressadas pisando forte nas calçadas rachadas, vendedores ambulantes gritando seus produtos com vozes roucas, ônibus liberando fumaça preta que grudava nos pulmões e fazia os olhos arderem. Entre as frestas desse caos urbano, escondido entre duas construções abandonadas, havia um beco estreito onde o lixo se acumulava em pilhas desorganizadas, criando um labirinto de sobrevivência para quem não tinha onde dormir. Miguel tinha 12 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem já havia vivido décadas inteiras. Suas roupas, uma camiseta azul desbotada com furos nas mangas e um short escaque 3 tamanhos maiores que o necessário, pendiam em seu corpo magro como trapos pendurados em um espantalho abandonado. O cabelo castanho escuro, desalinhado e sujo, cobria parcialmente uma cicatriz pequena, mas visível na testa, lembrança permanente de uma briga que ele preferia esquecer, mas que sua pele insistia em recordar. Mesmo assim, mesmo com toda a dureza que a vida nas ruas havia imposto ao seu rosto jovem, havia algo em seus olhos que chamava a atenção de quem olhasse com mais cuidado, um brilho teimoso e persistente, como se algo profundo dentro dele se recusasse categoricamente a desistir, não importava o quão difícil a vida se tornasse. Naquela manhã de terça-feira, enquanto o sol começava a esquentar o asfalto e fazer o ar tremular de calor, Miguel estava organizando meticulosamente seu quarto, um espaço exíguo entre duas lixeiras enferrujadas, onde havia empilhado papelões encontrados na rua para formar uma espécie de colchão improvisado. Ele dobrava cuidadosamente seu cobertor rasgado, guardava seus poucos pertences em uma sacola plástica furada e verificava se não havia esquecido nada importante. Era uma rotina que executava religiosamente todos os dias, como se a organização daquele espaço mínimo pudesse trazer algum sentido para a sua existência caótica. Foi então que ouviu uma voz fraca e trêmula chamando seu nome vinda do fundo do beco. Miguel! Miguel! Vem aqui, garoto! Era seu Joaquim, um homem de cabelos brancos e barba por fazer que dormia no mesmo beco há mais de 10 anos. Joaquim estava deitado sobre um cobertor marrom totalmente rasgado, respirando com dificuldade evidente, fazendo um som sibilante a cada inspiração. Seus lábios estavam pálidos como papel, quase azulados, e suas mãos magras tremiam levemente de forma incontrolável. Seu Joaquim, o senhor tá bem? Miguel se aproximou rapidamente, sentindo um aperto doloroso no peito. Joaquim sempre havia sido gentil com ele, compartilhando comida quando conseguia alguma coisa e contando histórias engraçadas nas noites mais frias do inverno, quando o frio cortava a pele como navalha. Não, menino, não tô bem não. Joaquim tentou sorrir, mas a dor transparecia claramente em seus olhos cansados. Escuta aqui, tem uma coisa importante para você. Uma coisa que precisa de cuidado. Miguel se ajoelhou ao lado do homem, ouvindo o barulho distante e constante do trânsito, enquanto Joaquim lutava para encontrar forças para continuar falando. Olha ali naquela caixa. Vai lá e vê. Miguel seguiu o olhar trêmulo de Joaquim até uma caixa de papelão de médias dimensões no canto mais escuro do beco. Quando se aproximou devagar, ouviu um gemido baixo e profundamente triste vindo de dentro da caixa. Hesitou por um momento, depois abriu cuidadosamente as abas de papelão. Dentro da caixa, enrolado em um pano velho e surrado, estava o cachorro mais maltratado que ele já havia visto em toda a sua vida. O animal era pequeno, de pelo castanho claro misturado com cinza, com manchas escuras e irregulares ao redor dos olhos, que pareciam óculos naturais. Uma de suas patas traseiras estava claramente machucada, inchada e dolorida, fazendo com que ele mancasse penosamente quando tentava se mover dentro do espaço apertado. Suas costelas salientes apareciam através da pele esticada, denunciando semanas de desnutrição, e seu focinho grisalho denunciava a idade avançada. Mas o que mais chamava atenção eram seus olhos, profundos, melancólicos e infinitamente tristes, como se carregassem todas as tristezas e abandono do mundo inteiro. Esse é o Bully, murmurou Joaquim, a voz cada vez mais fraca e distante. Era do meu irmão mais novo. Ele morreu mês passado, de repente,
e desde então tenho tentado cuidar dele, mas... Uma tosse seca e violenta interrompeu suas palavras, fazendo seu corpo inteiro se contrair de dor. Mas... Não posso mais, menina. Não tenho mais forças. Você... Você pode ficar com ele? Pode cuidar dele para mim? Miguel estendeu a mão suave e cuidadosamente, deixando que o cachorro cheirasse seus dedos com desconfiança. Bully levantou a cabeça com esforço visível e, após alguns segundos de hesitação, lambeu suavemente a palma da mão do garoto. Naquele exato momento, algo invisível, mas poderoso se conectou entre eles. Uma compreensão mútua e profunda de abandono, solidão e necessidade desesperada de companhia. Eu cuido dele, seu Joaquim, disse Miguel com voz firme, acariciando delicadamente a cabeça do animal. Prometo que cuido bem dele. Joaquim sorriu pela última vez antes de fechar os olhos e nunca mais abri-los. Algumas horas depois, quando Miguel voltou com um pedaço de pão que havia conseguido na padaria através de muita insistência, encontrou Joaquim imóvel e frio. Bully estava deitado bem no lado do corpo, como se fizesse uma vigília silenciosa e respeitosa. À tarde, quando outros moradores de rua apareceram para levar o corpo de Joaquim, Miguel ouviu as risadas cruéis e desrespeitosas dos garotos mais velhos que também viviam na região. Olha só o que o Miguel ganhou de herança, zombou Carlinhos, um adolescente magro de 15 anos com cicatrizes nas mãos e sorriso maldito. Nem para ganhar um cachorro de verdade, pegou o mais feio e velho de toda a rua. Esse aí tá quase morrendo também, riu outro garoto apontando para Bully. Daqui a pouco você vai ter que enterrar ele junto com o velho. Miguel sentiu o rosto esquentar de raiva pura, os punhos se fechando involuntariamente, mas não respondeu às provocações. Em vez disso, pegou Bully cuidadosamente no colo, sentindo o peso surpreendentemente leve do animal contra o peito. O cachorro tremeu um pouco com o movimento, mas não resistiu ao carinho. Você não é feio, sussurrou Miguel no ouvido do animal, enquanto se afastava das risadas malditas. Você é meu nome. E eu sou seu, para sempre. Bully levantou a cabeça com esforço e olhou diretamente nos olhos do garoto. Naquele momento, ambos entenderam perfeitamente que não estavam mais sós no mundo. Tinham um ao outro, e isso era infinitamente mais do que muita gente rica e cercada de luxo podia dizer com honestidade. O despertador de Miguel era sempre mesmo. O barulho ensurdecedor dos caminhões de lixo às 5 da manhã, seguido pelo cheiro forte e penetrante do esgoto que subia das bueiros como um fantasma fedorento. Mas naquela manhã, exatamente 3 semanas depois de ganhar Bully, ele acordou com algo completamente diferente. Uma língua áspera e carinhosa lambendo persistentemente seu rosto sujo. "Bom dia para você também", murmurou o garoto com voz rouca de sono, acariciando delicadamente a cabeça do cachorro que havia se tornado sua sombra constante e fiel. Bully balançava o rabo devagar, como se economizasse cuidadosamente cada grama de energia para os desafios imensos que o dia certamente traria. A rotina matinal deles havia se tornado um ritual sagrado e silencioso. Miguel sempre se levantava primeiro, dobrava meticulosamente o cobertor rasgado e organizava seus poucos pertences preciosos em uma sacola plástica transparente. Bully o observava com atenção total e absoluta, esperando pacientemente o momento exato em que o garoto pegaria a tigela de plástico rachada que havia encontrado no lixo de um restaurante na semana anterior. "Hoje eu consegui uma coisa boa", disse Miguel com satisfação genuína, tirando cuidadosamente da sacola meio pão francês que havia sobrado da noite anterior, resultado de 2 horas pedindo de porta em porta. Ele partiu o pão em 2 partes conscientemente desiguais, dando a maior para Bully sem hesitar. "Você precisa mais do que eu, você está se recuperando." O cachorro farejou a comida com interesse, mas não comeu imediatamente. Em vez disso, olhou fixamente para Miguel com aqueles olhos profundos e inteligentes, como se perguntasse silenciosamente: "E você? Onde está a sua parte?" "Eu como depois", mentiu descaradamente, sentindo o estômago roncar alto e dolorosamente. "Você primeiro, sempre." Somente quando Miguel fingiu convincentemente comer um pedaço invisível de pão é que Bully começou a mastigar devagar, saboreando cada migalha como se fosse a última refeição de sua vida. O garoto sorriu tristemente,
percebendo com clareza que o cachorro também estava genuinamente preocupado com seu bem-estar. A manhã se arrastava, quente e sufocantemente úmida. Miguel havia decidido tentar a sorte perto do mercado municipal, onde às vezes conseguia alguns trocados preciosos ajudando as pessoas mais generosas a carregar suas compras pesadas até os pontos de ônibus. Bully o seguia mancando visivelmente, mas completamente determinado a não ficar para trás em hipótese alguma. Aqui é um bom lugar, disse Miguel se posicionando estrategicamente perto da entrada principal do mercado. Fica bem do meu lado, tá? Não se afasta. Durante a primeira hora interminável, absolutamente nada aconteceu. As pessoas passavam por eles como se fossem completamente invisíveis, evitando cuidadosamente o contato visual e acelerando o passo quando percebiam sua presença. Miguel estava completamente acostumado com essa rejeição automática, mas notou que Bully observava cada pessoa com atenção curiosa, como se tentasse desesperadamente entender por que elas não paravam para cumprimentá-los. Foi então que apareceu Dona Marta, uma senhora robusta com sacolas extremamente pesadas e expressão visivelmente cansada. "Você pode me ajudar a levar essas sacolas até o ponto de ônibus?" Ela perguntou diretamente, olhando desconfiada para Bully que estava deitado ao lado de Miguel. "Claro que sim." Miguel saltou energeticamente para pegar as sacolas. "Ele não faz mal nenhum não, é bem manso e educado." Dona Marta hesitou visivelmente, mas acabou concordando após alguns segundos de avaliação. Durante todo o caminho até o ponto de ônibus, ela observou fascinada como Bully seguia fielmente ao lado de Miguel, protegendo instintivamente quando outros pedestres se aproximavam muito ou quando carros passavam perigosamente perto da calçada. "Há quanto tempo vocês estão juntos?" perguntou com curiosidade genuína. "Umas 3 semanas", respondeu Miguel com orgulho evidente. "Ele era de um amigo meu que partiu para sempre." "E você cuida dele sozinho?" Miguel assentiu com orgulho imenso. "A gente se cuida mutuamente. Ele me protege de tudo, eu protejo ele de tudo. Somos uma família." No ponto de ônibus, Dona Marta abriu a carteira e deu generosamente R$ 5 para Miguel. "Compra alguma coisa boa para vocês dois", disse ela gentilmente, subindo no ônibus com um sorriso aprovador. Miguel comprou imediatamente um pacote de bolachas doces e 2 garrafas de água gelada. Sentou-se confortavelmente na calçada sombreada e dividiu absolutamente tudo meio a meio com Bully, que comeu devagar, parando regularmente para lamber afetuosamente a mão do garoto. "A gente faz uma dupla imbatível", disse Miguel, rindo genuinamente quando Bully tentava desesperadamente pegar uma migalha que havia caído no chão sujo. Mas nem todos os dias eram assim generosos e amigáveis. Na semana seguinte, Miguel tentou se posicionar esperançosamente em frente a uma loja de roupas elegante, mas o dono apareceu rapidamente gritando com raiva descontrolada. "Sai daqui imediatamente, moleque nojento! Você tá afugentando todos os meus clientes!" "Só quero ficar aqui um pouquinho. Não tô incomodando absolutamente ninguém." "Tá sim! Tá incomodando muito! E ainda trouxe esse cachorro nojento e fedorento!" O homem chutou violentamente na direção de Bully, que tentou se proteger desesperadamente, mas recebeu o golpe brutal diretamente na pata já machucada. Bully soltou um ganido agudo de dor insuportável e caiu pesadamente de lado, tremendo incontrolavelmente. Miguel sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes em toda a sua vida. Uma raiva que queimava como fogo nas suas veias. "Não bate nele! Ele não fez absolutamente nada de errado. Vocês dois sumem daqui imediatamente antes que eu chame a polícia e vocês apanhem muito mais." Miguel pegou o Bully cuidadosamente no colo, sentindo o cachorro tremer violentamente de dor e medo. Com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, Miguel carregou o seu melhor amigo até o beco familiar onde dormiam todas as noites. Lá, usou um pedaço de pano limpo umedecido com água para limpar cuidadosamente a pata machucada de Bully, que gemia baixinho de dor. "Desculpa", sussurrou Miguel emocionado, acariciando carinhosamente a cabeça do animal. "Desculpa por não conseguir te proteger direito." Bully lambeu pacientemente o rosto molhado de lágrimas do garoto, como se dissesse claramente que entendia e que estava tudo bem. Mas Miguel sabia profundamente que não estava nada bem. Naquela noite fria e solitária, ele chorou escondido enquanto Bully dormia pesadamente em seus braços protetores.
não pela dor física que sentia, mas pela dor insuportável de ver sofrer injustamente quem mais amava no mundo inteiro. O que Miguel não sabia é que naquela tarde traumática, um carro preto luxuoso de vidros completamente escuros havia parado discretamente do outro lado da rua movimentada. O homem poderoso dentro do veículo havia assistido atentamente a toda a cena dolorosa, o chute covarde no cachorro indefeso, o desespero genuíno do garoto, o cuidado infinito com que ele tratou o animal ferido. "Sabe o que eu acho bully?" ouviu ele dizer com voz suave, contando histórias inventadas e doces para distrair o cachorro da dor física e emocional. "Acho que um dia a gente vai ter uma casa de verdade, com um quintal grande para você correr livremente e uma cama quentinha para dormir. E ninguém, nunca mais vai bater em você. Prometo solenemente." Ricardo sentiu algo desconhecido se mover profundamente em seu peito, uma sensação estranha que não experimentava há muitos anos. Naquela noite, ele não conseguiu dormir nem um minuto, pensando obsessivamente no menino corajoso e no cachorro ferido que se cuidavam mutuamente em meio ao abandono total. Ele voltaria no dia seguinte. Precisava absolutamente voltar. Ricardo Mendes acordou pontualmente às 5 da manhã, como sempre fizera nos últimos 20 anos, em sua cobertura de 300 metros quadrados no bairro mais exclusivo da cidade. O apartamento era um verdadeiro monumento ao sucesso empresarial. Pé direito de 4 metros, obras de arte originais que valiam mais que casas inteiras, móveis importados da Europa, uma vista panorâmica deslumbrante que abrangia toda a metrópole reluzente. Mas naquela manhã específica, enquanto tomava metodicamente seu café expresso importado da Colômbia, servido em xícara de porcelana francesa, a única coisa que conseguia visualizar com clareza era a imagem perturbadora de um menino de rua cantando delicadamente para um cachorro machucado e abandonado. Durante 48 anos intensos, Ricardo havia construído meticulosamente um império empresarial que o colocara definitivamente entre os homens mais influentes e respeitados do país. Suas decisões estratégicas movimentavam literalmente milhões de reais. Seus telefonemas poderiam instantaneamente fechar ou abrir mega empreendimentos. Sua presença em eventos sociais era disputada ardentemente pelas maiores personalidades da elite nacional. Mas em todos esses anos de sucesso ininterrupto, ninguém jamais havia cantado para ele quando estava ferido. Ninguém jamais havia se preocupado genuinamente com sua dor. "Bom dia, Sr. Mendes", cumprimentou educadamente Sandra, sua secretária executiva há mais de 10 anos, quando ele chegou pontualmente ao escritório no 40º andar. "Sua primeira reunião está marcada para as 9 em ponto, com todo o conselho diretor." Ricardo acenou distraidamente, mas sua mente estava completamente em outro lugar, muito distante daquele ambiente corporativo. Durante toda a reunião estratégica, enquanto os diretores discutiam animadamente números, projeções financeiras e planos de expansão, ele se pegou pensando obsessivamente no modo carinhoso como o menino havia limpado a pata machucada do cachorro, com uma delicadeza infinita que ele nunca havia demonstrado com absolutamente ninguém em toda a sua vida. "Sr. Mendes", a voz insistente do diretor financeiro o trouxe bruscamente de volta à realidade corporativa. "Senhor concorda com a proposta de expansão internacional que acabamos de apresentar?" "Sim, claro, concordo completamente", respondeu automaticamente, sem fazer a menor ideia do que havia sido discutido durante os últimos 20 minutos. Naquela tarde, Ricardo cancelou sumariamente todos os compromissos importantes da agenda e pediu determinadamente para o motorista levá-lo até a Rua das Palmeiras. Quando chegaram ao local exato, ele ordenou categoricamente que o carro parasse estrategicamente do outro lado da rua, onde podia observar tudo sem ser visto ou incomodado. Miguel estava exatamente lá, sentado pacientemente na calçada suja, com Bully deitado fielmente ao seu lado. O cachorro ainda mancava visivelmente, mas definitivamente parecia melhor que no dia anterior. O menino havia conseguido uma caixa de papelão grande e resistente e a transformara criativamente em uma espécie de cama confortável para o animal, forrada com pedaços de pano limpo. "Olha só, Bully, fiz uma casa especial para você. Não é muito luxuosa, mas é nossa, completamente nossa."
O cachorro farejou curiosamente a caixa nova e depois lambeu afetuosamente a mão do garoto, aprovando completamente a novidade. Miguel riu espontaneamente, um som puro e genuíno que fez Ricardo se lembrar dolorosamente de quando ainda era capaz de rir assim, com tanta inocência. Durante 2 semanas consecutivas, Ricardo voltou religiosamente àquele local todos os dias, sempre exatamente no mesmo horário, sempre no mesmo carro discreto, sempre observando em silêncio absoluto. Miguel dividiu generosamente um único pão com Bully durante 3 dias seguidos. Viu o garoto usar sua única camiseta limpa para fazer uma bandagem improvisada na pata machucada do cachorro. Viu como eles se sustentavam mutuamente nas noites geladas do inverno, quando o frio cortava a pele como lâminas afiadas. Mas o que mais o impressionava profundamente era a forma natural como conversavam. Miguel falava com Bully como se fosse seu melhor amigo e confidente, compartilhando sonhos impossíveis e medos secretos, rindo juntos de piadas internas, cantando músicas completamente inventadas na hora. "Você sabe o que eu descobri hoje?" ouviu Miguel dizer numa quinta-feira chuvosa, enquanto ambos se abrigavam precariamente sob uma marquise pequena. "Descobri que você tem os olhos mais bonitos que eu já vi na vida. Sério mesmo, não tô brincando. E sabe exatamente por quê? Porque eles são iguaizinhos aos meus. Meio tristes às vezes, mas ainda esperando corajosamente que alguma coisa muito boa aconteça." Bully apoiou carinhosamente a cabeça no colo do garoto, e Miguel continuou emocionado. "As pessoas passam correndo por aqui e veem apenas um menino sujo e um cachorro velho. Mas elas não fazem a ideia de que você é o cão mais corajoso do mundo inteiro. Lembra quando aquele cara bêbado tentou me bater? Você saiu corajosamente na minha frente mesmo estando machucado. E elas não sabem que você é o melhor ouvinte que existe no universo. Nunca me interrompe, nunca me julga, nunca me abandona." Ricardo sentiu os olhos marejarem involuntariamente. Quando foi a última vez que alguém havia falado dele daquela forma apaixonada? Quando foi a última vez que alguém genuinamente havia notado a tristeza escondida nos seus olhos cansados? "Você não é feio, nem velho, nem inútil. Você é o meu melhor amigo do mundo inteiro, e é o único que nunca, jamais me deixou sozinho." Naquela noite, Ricardo chegou em casa e se olhou longamente no espelho do banheiro de mármore. Viu um homem de 48 anos, impecavelmente vestido, financeiramente bem-sucedido, mas completamente e irremediavelmente sozinho. Seus olhos eram exatamente iguais os de Miguel e Bully, profundamente tristes, esperando desesperadamente que alguma coisa boa finalmente acontecesse. Ele pensou detalhadamente em sua vida atual. Reuniões intermináveis e vazias, jantares de negócios sem significado, relacionamentos superficiais baseados apenas em interesse financeiro. Quando foi a última vez que alguém havia cantado para ele? Quando foi a última vez que alguém genuinamente se preocupou se ele estava com fome, com frio, com dor? Ricardo passou a noite inteira acordado olhando pela janela panorâmica da cobertura. Lá embaixo, a cidade pulsava com milhões de luzes, mas ele só conseguia pensar em 2 seres abandonados que haviam encontrado um no outro tudo o que ele nunca conseguira encontrar em suas relações milionárias. Na manhã seguinte, ele tomou uma decisão que mudaria completamente não só sua vida, mas também o destino do menino e do cachorro que não faziam ideia de que estavam sendo observados por alguém que possuía poder para transformar sonhos em realidade. Era hora de sair das sombras. O sol matinal filtrava através das nuvens cinzentas quando Ricardo Mendes tomou a decisão mais importante de sua vida. Pela primeira vez em 48 anos, ele sairia de sua zona de conforto, não para fazer negócios, não para ganhar dinheiro, mas para fazer algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Vestiu uma camisa social branca simples, calça jeans escura e sapatos casuais, deixando de lado os ternos de grife que sempre usava. Queria parecer o mais normal possível. Quando chegou à Rua das Palmeiras, pediu para o motorista estacionar mais longe que o habitual. Respirou fundo, abriu a porta do carro e caminhou lentamente em direção ao beco onde Miguel e Bully costumavam ficar. Cada passo parecia ecoar em seus ouvidos. Cada batida do coração soava como um tambor anunciando algo monumental. Miguel estava sentado na calçada, dividindo um pedaço de pão com Bully, quando notou a aproximação de um homem bem vestido.
Instintivamente, protegeu o cachorro com o braço, preparando-se para mais uma humilhação ou, pior ainda, para mais violência. Bully levantou a cabeça, alerta, mas não demonstrou agressividade, apenas curiosidade cautelosa. Com licença, disse Ricardo, parando a uma distância respeitosa. Sua voz tremeu levemente. Posso me aproximar? Miguel o estudou cuidadosamente. O homem não parecia ameaçador, mas a experiência havia lhe ensinado a desconfiar de todos. Depende do que o senhor quer, respondeu, mantendo Bully próximo. Eu só quero conhecer vocês dois, disse Ricardo, sentindo-se estranhamente vulnerável. Tenho visto vocês aqui há algumas semanas. A forma como cuidam um do outro é bonita. Miguel franziu a testa confuso. O senhor tem visto a gente? Sim, de longe. Não queria incomodar, mas... Ricardo hesitou, procurando as palavras certas. Posso me sentar? Após um momento de hesitação, Miguel acenou com a cabeça. Ricardo se aproximou lentamente e se sentou na calçada ao lado deles, algo que jamais fizera em toda a sua vida. O concreto estava frio e áspero, mas ele nem notou. Qual é o nome dele? Perguntou Ricardo, olhando para Bully. Bully, respondeu Miguel, relaxando ligeiramente. E eu sou Miguel. Ricardo, disse o homem, estendendo a mão. É um prazer conhecê-los. Miguel apertou a mão hesitantemente. Bully se aproximou devagar, farejando o estranho. Para a surpresa de Miguel, o cachorro não demonstrou medo. Pelo contrário, pareceu sentir algo diferente naquele homem. Posso acariciá-lo? Pediu Ricardo. Miguel assentiu, observando atentamente. Ricardo estendeu a mão cuidadosamente e Bully, após um momento de avaliação, permitiu o carinho. O toque do homem era surpreendentemente delicado, cheio de respeito. Você cuida muito bem dele, disse Ricardo acariciando a cabeça do cachorro. Melhor do que muita gente cuida de quem ama. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele é tudo que eu tenho. E eu sou tudo que ele tem. A gente se cuida. Eu vejo isso, murmurou Ricardo, emocionado. Vocês têm algo que eu procuro há muito tempo. O quê? Perguntou Miguel, genuinamente curioso. Amor verdadeiro. Amizade real. Alguém que se importa de verdade. Miguel olhou com surpresa. Mas o senhor tem dinheiro, tem tudo. Tenho dinheiro, concordou Ricardo. Mas nunca tive o que vocês têm. Nunca tive alguém que cantasse para mim quando eu estivesse ferido. Nunca tive alguém que dividisse a última migalha de pão comigo. Nunca tive alguém que me amasse simplesmente pelo que eu sou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da rua. Então Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Posso tirar uma foto com vocês dois? Miguel hesitou. Por quê? Porque quero lembrar deste momento. Quero lembrar do dia em que aprendi o que realmente importa na vida. Miguel concordou, ainda confuso. Ricardo tirou o telefone e pediu para um passante fotografá-los. A imagem capturou um momento surreal. Um homem elegante, sentado na calçada suja, ao lado de um menino de rua e seu cachorro velho, todos sorrindo genuinamente. Obrigado, disse Ricardo, levantando-se. Vocês não sabem o que fizeram por mim hoje. A gente não fez nada, disse Miguel, confuso. Fizeram sim, replicou Ricardo com um sorriso triste. Me lembraram do que é ser humano. No dia seguinte, a foto estava em todos os jornais do país. A imagem de Ricardo Mendes, um dos homens mais ricos e poderosos do Brasil, sentado na calçada, ao lado de um menino de rua e seu cachorro velho, causou um impacto que nem ele mesmo havia previsto. As redes sociais explodiram com comentários, compartilhamentos e especulações. Miguel acordou naquela manhã com uma multidão de jornalistas na entrada do beco. Câmeras, microfones e perguntas vindas de todos os lados. Ele segurou o Bully com força, assustado com toda aquela atenção repentina. É verdade que você conhece Ricardo Mendes? Como vocês se conheceram? O que ele disse para você? Miguel não sabia o que responder. Tudo havia acontecido tão rápido que ele mal conseguia processar a informação.
Foi então que um carro preto conhecido parou na rua e Ricardo desceu, abrindo caminho entre os jornalistas. Por favor, deixem o garoto em paz. Se querem entrevista, falem comigo. Ele se posicionou entre Miguel e as câmeras, protegendo o menino da mesma forma que Bully sempre o protegia. Então, fez algo que ninguém esperava. Deu uma entrevista coletiva ali mesmo, na rua, ao lado do menino e do cachorro. Eu queria adotar o Miguel, disse Ricardo, olhando diretamente para as câmeras. Queria levá-lo para minha casa, dar-lhe tudo que o dinheiro pode comprar. Mas percebi uma coisa importante. Ele já era mais humano do que eu. Ele já sabia amar incondicionalmente. Ele já sabia cuidar de alguém sem esperar nada em troca. As lágrimas escorreram pelo rosto do empresário enquanto ele continuava. Este menino me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. Que sucesso não se mede em poder, mas em compaixão. Que uma vida não se mede em posses, mas em conexões verdadeiras. Miguel o olhava boquiaberto, tentando entender por que aquele homem poderoso estava chorando e falando dele daquela forma. Por isso, disse Ricardo, estou criando um projeto. Vamos construir um abrigo para pessoas em situação de rua, uma clínica veterinária para animais abandonados e um programa de bolsas de estudo. Tudo isso levará o nome Projeto Bully, em homenagem a este cachorro que me ensinou que amor não tem idade, beleza ou raça. A multidão explodiu em aplausos. Miguel sentiu as pernas tremerem. Bully, como se entendesse a importância do momento, lambeu a mão do garoto e depois a do empresário. Mas há uma condição, disse Ricardo, olhando para Miguel. Quero que vocês dois sejam os primeiros moradores do abrigo. Quero que Miguel estude, que Bully receba o melhor tratamento médico e que ambos me ensinem a ser uma pessoa melhor. Miguel não conseguiu segurar as lágrimas. De verdade? A gente vai ter uma casa? Vão ter uma casa, confirmou Ricardo, ajoelhando-se novamente. Vocês vão ter tudo o que merecem, mas mais importante que isso, vocês vão continuar sendo exatamente como são. Dois seres que se amam incondicionalmente. A notícia se espalhou pelo país inteiro. O Projeto Bully recebeu doações de milhares de pessoas tocadas pela história. Artistas, empresários e pessoas comuns se mobilizaram para ajudar. Em poucos dias, o que começou como um encontro casual se transformou num movimento nacional de solidariedade. Miguel olhou para Bully, que balançava o rabo lentamente, como se soubesse que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em suas vidas, eles dormiriam em uma cama de verdade, com a barriga cheia e o coração ainda mais cheio de esperança. O menino de rua e o cachorro velho haviam tocado o coração de um bilionário, mas na verdade foi o bilionário que descobriu que os verdadeiros ricos sempre foram eles. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, Miguel caminhava pelos corredores do abrigo Bully com passos firmes e confiantes. O local era exatamente como Ricardo havia prometido. Limpo, aconchegante, cheio de luz natural entrando pelas janelas amplas. Suas roupas agora eram simples, mas limpas e do tamanho certo. Seus cabelos, cortados e penteados, revelavam completamente seu rosto jovem, onde a cicatriz na testa já não parecia uma marca de sofrimento, mas sim uma lembrança de resistência. Bully caminhava ao seu lado, não mais mancando. A clínica veterinária anexa ao abrigo havia cuidado de sua pata machucada com cirurgia e fisioterapia. Seu pelo brilhava com saúde, seus olhos já não carregavam apenas tristeza, mas também alegria. Ele havia engordado o suficiente para não mostrar mais as costelas, mas mantinha aquela dignidade serena que sempre o caracterizou. "Bom dia, Miguel!" cumprimentou Dona Rosa, a coordenadora do abrigo, uma mulher de 50 anos com um sorriso maternal. "Pronto para mais um dia de trabalho?" "Sempre pronto", respondeu Miguel, acariciando Bully. "A gente gosta de ajudar." Miguel havia se tornado uma espécie de embaixador do abrigo. Sua história inspirava outros moradores, e sua conexão especial com animais abandonados o transformara no assistente mais valioso da clínica veterinária. Ele havia aprendido a ler e escrever em tempo recorde, devorava livros sobre cuidados com animais e já falava sobre estudar veterinária no futuro.
Naquela manhã, Miguel estava ajudando a cuidar de uma nova família que havia chegado ao abrigo. Uma mulher com 2 filhos pequenos e um gato doente. A mulher, que se chamava Sandra, olhava ao redor com o mesmo medo e desconfiança que Miguel sentia antes. Eu sei como é, disse Miguel, se aproximando devagar. Eu também cheguei aqui assustado, mas pode confiar, este lugar é diferente. Sandra o olhou com surpresa. Você morava na rua também? Morava. Eu e o Bully. Dormíamos num beco. Passávamos fome, apanhávamos às vezes. Mas olha só onde estamos agora. Você e seus filhos vão ficar bem aqui. Bully se aproximou das crianças, que estavam tímidas e assustadas. Com sua paciência natural, ele permitiu que elas o acariciassem, logo arrancando risos dos pequenos. Miguel observou a cena com orgulho. Seu amigo continuava sendo um curandeiro de corações feridos. Como vocês conseguiram sair da rua? Perguntou Sandra, curiosa. Alguém nos viu, respondeu Miguel simplesmente. Alguém viu que, mesmo não tendo nada, a gente se amava, e isso mudou tudo. À tarde, Miguel estava na biblioteca do abrigo, estudando matemática, quando Ricardo apareceu. O empresário visitava o local pelo menos 2 vezes por semana, sempre discreto, sempre interessado em conversar com os moradores. Como estão os estudos? Perguntou Ricardo, sentando-se ao lado de Miguel. Bem, matemática ainda é difícil, mas estou melhorando, respondeu Miguel, fechando o livro. Senhor Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro, sempre. Eu só não entendo por que o senhor fez tudo isso. Por que mudou sua vida toda por causa de um menino de rua e um cachorro velho? Ele sorriu e acariciou o Bully, que se havia aproximado. Vocês me lembraram de quem eu realmente era. Quando eu era criança, antes de ficar rico, eu era como você. Sonhava, amava, cuidava dos outros. Mas no caminho para o sucesso, eu esqueci disso. Vocês me devolveram minha humanidade. E agora, o senhor é feliz? Agora eu sou rico de verdade, respondeu Ricardo, olhando em redor do abrigo cheio de vida. Tenho uma família enorme, pessoas que se importam comigo de verdade, um propósito que vai além do dinheiro. Vocês me deram a maior fortuna que existe, a capacidade de amar e ser amado. Miguel sorriu, entendendo. Igual eu e o Bully sempre tivemos. Exatamente. Vocês eram ricos desde o início, eu é que era pobre. Naquela noite, o abrigo organizou uma festa para celebrar o primeiro aniversário do Projeto Bully. Centenas de pessoas estavam presentes, moradores do abrigo, voluntários, doadores, jornalistas e curiosos. Miguel, que antes se escondia da atenção, agora se sentia confortável falando em público. Quando chegou sua vez de discursar, ele subiu ao pequeno palco com o Bully ao seu lado. O cachorro, que já havia se tornado uma celebridade nacional, era cumprimentado e acariciado por todos. Muita gente me pergunta como é ter saído da Lua, mas eu sempre respondo que eu nunca saí da rua. A rua faz parte de mim, me ensinou a ser forte, me ensinou a valorizar o que realmente importa. A plateia escutava em silêncio absoluto. Muita gente me ignorou quando eu estava na rua. Muita gente fingiu que eu não existia, mas o Bully me viu. E alguém viu nós dois. Alguém viu que, mesmo não tendo nada, a gente tinha tudo. Miguel olhou para Ricardo, que estava na primeira fileira com lágrimas nos olhos. Eu não mudei por causa do dinheiro, ou da casa, ou da comida. Eu mudei porque alguém acreditou em mim. Porque alguém me disse que eu tinha valor. Porque alguém me ensinou que eu podia sonhar. O Bully se levantou e apoiou as patas dianteiras no microfone, como se quisesse falar também. A plateia riu e aplaudiu. O Bully quer dizer que não importa se você é velho, ou feio, ou machucado. O que importa é ter alguém que te ame do jeito que você é. E sabe qual é o segredo? Primeiro você tem que amar alguém do jeito que essa pessoa é. Foi assim que começou nossa história. Miguel fez uma pausa, olhando para o público. Tem muita gente na rua ainda. Tem muitos bullies esperando por alguém que os veja. Não precisa ser rico para fazer diferença. Precisa só ter um coração que enxerga. A plateia explodiu em aplausos. Miguel desceu do palco e foi direto ao encontro de Ricardo, que o abraçou forte. Obrigado, sussurrou Ricardo no ouvido do garoto. Obrigado por me ensinar a viver. Obrigado por nos dar uma chance, respondeu Miguel. Bully se espremeu entre os dois, participando do abraço. Ali estavam 3 seres que a vida havia ferido de formas diferentes, mas que encontraram na amizade a cura para suas feridas. Mais tarde, quando as luzes do abrigo se apagaram e todos foram dormir, Miguel e Bully se instalaram em seu quarto, um espaço simples, mas aconchegante,
com uma cama de verdade e uma janela que dava para um jardim. Conseguimos, Bully! Disse Miguel, acariciando seu melhor amigo. Conseguimos nossa casa com quintal! Bully suspirou contente e apoiou a cabeça no peito do garoto, como fazia todas as noites desde que se conheceram. Sabe o que é mais incrível? Continuou Miguel, olhando pela janela para as estrelas. A gente não mudou muito. Ainda somos os mesmos. Ainda nos amamos da mesma forma. Ainda cuidamos um do outro. A diferença é que agora todo mundo pode ver. Do outro lado da cidade, Ricardo também olhava pelas janelas da cobertura. Mas agora, quando olhava para a cidade lá embaixo, não via apenas luzes. Via possibilidades, via pessoas, via histórias esperando para serem escritas. Ele pegou o telefone e ligou para Sandra, sua assistente. Sandra, quero que você pesquise quantos abrigos como o nosso existem no país. Quero expandir o projeto para outras cidades. Quero que toda criança como Miguel tenha uma chance. Já estou providenciando, respondeu Sandra, acostumada com as novas prioridades do chefe. E Sandra? Sim, senhor. Pode me chamar de Ricardo. Somos uma família agora. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o Bully lambendo seu rosto, como sempre. Mas desta vez, através da janela, ele podia ver dezenas de crianças brincando no jardim do abrigo. Crianças que, como ele, haviam encontrado uma nova chance. Bom dia, melhor amigo, disse Miguel, acariciando Bully. Pronto para mais um dia de salvar vidas? Bully balançou o rabo, pronto para qualquer aventura ao lado de seu menino. E assim, uma amizade que começou num beco sujo entre um menino abandonado e um cachorro velho se transformou em esperança para milhares de pessoas, porque às vezes, como Miguel sempre dizia, um coração machucado só precisa de outro coração machucado para continuar batendo. E quando dois corações machucados se encontram e decidem bater juntos, eles podem mover montanhas, mudar vidas e lembrar o mundo inteiro de que o amor é a única riqueza que realmente importa.